Bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito prazer bom. Prazer é nosso. Eu queria começar com o acontecimento aqui da semana, que foi o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Queria que você fizesse uma avaliação sobre esse julgamento da segunda turma do Supremo. Como que você viu essa decisão? Nós estamos há quantos anos batendo na mesma tecla, de que combate à corrupção todo mundo aplaude, não tem como não aplaudir. A gente sabe que a gente está num país onde alguns empresários, infelizmente, são corruptores, conhecidos corruptores, formam cartéis, formam lobbies ilegais, e sabemos que, às vezes, um servidor público pode também se desviar da sua conduta prevista em lei. Então, a gente sabe que isso acontece. E sabemos também que o governo Lula e o governo Dilma deram todas as condições para a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União fazerem o seu papel. Todos esses órgãos foram instrumentalizados e com um grau enorme de autonomia para fazerem o seu papel, cumprirem a sua obrigação e separarem o joio do trigo. Infelizmente, o que aconteceu em Curitiba, que podia ter sido uma operação exemplar, que todos os brasileiros aplaudiriam, e tinha tudo para ser, se transformou numa operação política. Uma operação política que sequer se preocupou com a preservação do patrimônio dos trabalhadores, porque os corruptores podiam ser expropriados das suas ações, do controle acionário das suas empresas, poderiam ser mandados para a cadeia, mas preservado emprego, preservado os contratos. Nada disso foi feito, como, aliás, é regra no mundo, preservar tudo isso. Nada disso foi feito e, para piorar tudo, eles ainda se transformaram num partido político. E aí deu no que deu. Obviamente que o alvo prioritário era o Lula. Por quê? Porque se era um projeto político, vamos pegar quem tem voto. É quase uma obviedade. Transformaram-se num partido político, liderados pelo Sérgio Moro, que era o mais ambicioso membro da Operação Lava Jato, mais ambicioso politicamente e financeiramente também, como nós acabamos descobrindo agora, Ele foi prestar serviços de consultoria para uma empresa que dá suporte à Odebrecht, quebrada pela Operação Lava Jato. Então, nós sabíamos desde o começo, não desde o começo, mas logo em seguida, a coisa ficou claro que era uma operação política. E aí não tinha mais o que fazer. Nós tínhamos que defender o presidente Lula daquilo, com a confiança de que algum dia o que nós dizíamos ia ser reconhecido pelo judiciário, e o que aconteceu foi, nesse sentido, foi consagrador. Mas não há como não lamentar, é óbvio que a justiça foi feita, mas à custa de quanto sofrimento, eu pergunto? À custa do sofrimento de milhões de trabalhadores que perderam emprego, à custa de milhões de obras que deixaram de ser executadas, à custa da democracia que foi corrompida e levou à presidência da República um incompetente, genocida, à custa da reputação de pessoas honradas, à custa de tanta coisa que a gente não tem como não lamentar dos 580 dias que o Lula passou preso. Então, não há o que comemorar, porque ela chegou. De alguma maneira, a justiça torta chegou. Mas não tem como não lamentar o nível de destruição que eles produziram no Brasil. É uma coisa realmente muito triste. E eu fico muito lamentoso pelo fato de que o objetivo central da operação não foi atingido, que era desmontar os esquemas de corrupção. Eles mantiveram o sistema de corrupção, os esquemas intactos, e destruíram os empregos e
o sistema político partidário do país. Então, eu acho que é um dia importante para a história do Brasil, é um dia muito importante, porque as pessoas vão se sentir mais seguras em fazer política no Brasil, mas não tem como não lamentar o que foi destruído nesse processo. Foram anos e anos de destruição. As coisas mudaram de uma maneira absurda. E nos últimos 10 dias em especial. O que, por exemplo, a gente fez a pesquisa Fórum aqui, e a gente vem fazendo ela mensalmente, paramos em novembro por falta de recursos e retomamos agora. E em novembro, o Lula tinha 16% no cenário de primeiro turno. Eu lembro que eu te passava os relatórios completos, aí você recebeu o último também, como passo para muita gente, para os sócios da Fórum, para uma série de pessoas. E você estava ali com 13, 12. Parecia que o Lula tinha se tornado mais um candidato, né, entre tantos outros candidatos que iam estar colocados na disputa. De repente, a gente fez uma pesquisa agora e o Lula volta já em primeiro lugar, com 31,5% dos votos, né? Depois de um único discurso de 2 horas, 2 horas e meia, e com algumas inserções poucas na mídia tradicional, né? Você que é advogado do Lula, é companheiro de muitas lutas, foi candidato também em nome dele, em nome do PT, em nome do campo progressista, mas também em nome dele, que estava preso naquele momento, em 2018. Como você está assistindo tudo isso, né? Esse ressurgimento da Fênix. Eu escrevi outro dia um artigo, relembrei um artigo que eu tinha escrito quando o Lula foi preso, que eu dizia que a gente se encontrou em São Bernardo do Campo, você falou, eu li teu artigo, gostei, que eu dizia que o Lula ia ressurgir. O Lula ia ressurgir com muita força, porque a história dos mitos é assim, etc. Tá? Depois eu até te mando. Você acha que tem isso aí, que esse homem, essa força da natureza, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, vai mexer com o país de novo, de uma forma muito brutal? Olha, eu acredito que sim, mas eu queria fazer uma observação antes sobre pesquisa, né? Como o Lula foi até o limite das possibilidades jurídicas em 2018 para ser candidato, inclusive aguardando a decisão da ONU, a liminar que foi concedida a ele para que ele fosse candidato, com base numa convenção que foi ratificada pelo Congresso brasileiro. Ou seja, como ele levou ao limite a candidatura dele e não foi candidato, porque o TSE resolveu contrariar a recomendação da ONU, vamos nos lembrar que o Fachin, naquela ocasião, disse que o Lula tinha que ser candidato. Naquela ocasião. Foi o único voto do Supremo que reconheceu a convenção e falou, não, nós temos que colocar, o Lula pode ser candidato pela legislação brasileira. Como Bem isso lembrado. É bom lembrar essas coisas, né? Como isso aconteceu em 2018, quando você apresenta um cartão de pesquisa ou faz uma consulta telefônica para alguém, a pessoa não acreditava mais que o Lula fosse ser candidato. Essa que é a verdade. A pessoa estava imaginando, aliás, como muitos competidores dele também, né? Estavam achando que nós estávamos fazendo fita, né? Aquela velha história. Os petistas estão mentindo. Os petistas sabem que o Lula não vai ser candidato. E nós dizíamos do nosso lado, nós vamos defender o Lula jurídica e politicamente até as últimas consequências. E o outro lado dizia, não, isso é mentira. Bom, quem passou por mentiroso agora não fomos nós, né? Tem muita gente aí que passou por mentirosa, porque sabendo o que o Moro tinha feito, sabendo o que ele tinha feito, não tinha coragem de defender a anulação dos processos para que o Lula, sim, pudesse ser candidato. Se quisesse, tivesse os seus direitos restituídos. Então, o PT foi de uma coerência, todo mundo que ficou no barco do PT foi de uma coerência, né, a toda a prova. Então, o eleitor, ouvindo essa contradição, esse contraditório, olhava o nome do Lula e falava, vou embarcar em outra canoa, porque não vai rolar, não vai dar certo.
E quando apresentavam o nome do PT também. Não sei se vai, não sei, o PT não, né, não tem como votar no PT, aquela coisa. Quando a verdade vem à luz, o que acontece? Acontece que o eleitor agora está ciente de que toda uma narrativa coerente, né, do Lula, do partido, desde 2014, essa narrativa se impôs. Se impôs pelos fatos, pelas provas, pelas evidências de que o Lula não teve um julgamento justo. E agora, né, se prevalecer essa decisão que está muito sólida agora, porque você tem um 3-2 na turma, e você ainda tem a incompetência que pode ser julgada, então a construção jurídica está sólida, né? Como, aliás, asseveram todos os juristas brasileiros e estrangeiros. Então nós vamos ter, sim, a possibilidade de contar com o Lula candidato, e isso vai mudar a cara do país. Vai mudar completamente a percepção das pessoas sobre o que aconteceu de 2013 para cá. Né? Nós estamos aí há 8 anos com uma narrativa concorrente à nossa que estava se impondo pela violência da imprensa, do dinheiro, do poder, estava se impondo pela violência. E essa violência sofreu uma grande derrota nos últimos 10 dias. E isso vai ficar cada vez mais claro para a sociedade brasileira, na minha opinião. É óbvio que nós estamos sempre esperando movimentos dessa elite que não se dá por vencida e que ainda vai tentar novos movimentos, na minha opinião. Não contaria com uma tomada de consciência democrática dessas pessoas. Essas pessoas não são democráticas, elas já demonstraram que não são democráticas, a ponto de fazer um Bolsonaro chegar ao poder, destruindo o sistema partidário, destruindo reputações. Eles não têm nenhum compromisso com a democracia. Então, eles têm 1 ano e meio ainda para ver como se viabilizam, né, diante do quadro atual. Tentarão novos movimentos, na minha opinião. Tudo bom, Haddad? Primeira vez que eu te entrevisto, né? Eu estou até tremendo aqui. Olha só. Eu sei que você é uma jornalista daquelas. Olha só, esses anos todos, desde que o Lula foi candidato pela primeira vez, em 89, ele sempre foi pintado, né? Houve sempre uma tentativa de pintá-lo por parte das elites e da mídia que representa essa elite como um radical. Por outro lado, parte da esquerda sempre criticou o Lula dizendo que ele era conciliador demais, né? A gente não consegue entender como é que essas duas coisas se juntam. E aí, agora, com essa nova candidatura do Lula, o que a gente pensa? Quem virá aí? O Lula precisa ser mais conciliador do que nunca, ou o Lula tem que ser, de fato, mais radical? Eu vi uma entrevista do Walter Pomar ao Breno ontem, e aí ele fala o seguinte, que acha que não é mais tempo de conciliação, que agora precisa ter conflito com as classes dominantes, o capital financeiro e o agronegócio. Você acha que é tempo para isso, ou, pelo contrário, é tempo de mais conciliação? Sinara, sabe por que as duas narrativas têm espaço no Brasil? Por causa do tamanho do fosso que separa esse país. O fosso social que separa ricos e pobres é tão grande que o que o Lula faz para os ricos é um absurdo. É muito para os pobres. E o que o Lula faz para os pobres é muito pouco perto da dívida social que nós temos. Então, o que explica a contradição não é o Lula. O Lula não é contraditório. A contradição está no país. E essa divisão, esse fosso social que separa os 10% dos outros 90%, é que faz com que qualquer coisa que você faça. Botou pobre na universidade. Que isso? Botou preto na universidade. Você está louco? Preto está andando de avião, pobre está indo em restaurante.
Como é que pode? Hotel lotado, aeroporto lotado, onde isso vai parar? Então, para Casa Grande, qualquer concessão é um exagero. Luz para todos, caminho da escola, universidade, tudo isso é um exagero para Casa Grande. E para Senzala, que está há 400 anos esperando uma reparação, a pressa é muito grande. E sabe que com o Lula lá é a chance que eles têm de obter alguma conquista, algum avanço, porque é um deles que chegou lá. É um pau de arara que chegou lá e que não mudou de lado, porque ele podia ter mudado de lado. Sim. Então a contradição não está no Lula, está no país, que é um dos mais desiguais do mundo. E o Lula, o que ele é de fato? O Lula tem a formação dele no ABC Paulista. O que era o ABC Paulista? Ele tem características, o ABC Paulista, no final dos anos 70, ele tem características únicas. Por quê? Não tinha espaço para pelego, mas tinha espaço para um grande negociador. O que é isso? Não ser pelego e ser um negociador. Não ser pelego é saber de que lado você está. Ser um negociador é puxar uma greve quando for o caso, sair de uma greve quando for o caso, ou não fazer greve quando for o caso. Ou seja, é alguém que tem a clareza da correlação de forças e que sabe obter os melhores acordos possíveis, dadas as circunstâncias. É isso que fez do Lula quem ele é. Então, o Lula é um grande negociador da classe trabalhadora. Ele não é um grande negociador. Ele é um grande negociador da classe trabalhadora. Isso que torna o Lula uma figura única no cenário político nacional. Nós não temos uma pessoa como ele. Essa é a verdade. Então, Você acha, então, que ele vai continuar sendo esse negociador, esse conciliador? Eu não acho que ele é um conciliador, eu acho que ele é um negociador. É diferente, porque conciliação passa uma ideia de concessão. Passa essa ideia, né? Conciliou, quer dizer, foi para o acordo. Eu acho que o Lula é um grande negociador da classe trabalhadora. É uma pessoa que vai, na presidência da República, ele vai saber esticar a corda, mas não deixá-la romper, para defender aqueles que mais precisam do Estado, que mais precisam de oportunidades. Então ele é uma pessoa, ele é um grande negociador que não paira acima das classes. Ele sabe quem ele representa, mas ele é um democrata. Ele é um democrata. Então é uma pessoa que, por isso que tem o prestígio que tem. Não é à toa que ele forjou essa reputação. Não é à toa que mesmo alguém da direita pode apoiar o Lula para o bem do país. É absolutamente razoável alguém da direita falar: é melhor ter um cara da classe trabalhadora que saiba operar o Estado, que saiba conduzir o país, né, do que, olha o que fizeram com o país. Botaram um deles lá, olha o que deu. Nós já contratamos 400 mil mortes, 300 já estão contabilizadas. Isso não é número, isso são famílias. Todo dia a gente recebe notícia de um conhecido que foi enterrado sem a presença dos familiares. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, veja bem, o Bolsonaro é da Faria Lima, não é? Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. O Guedes não é da Faria Lima? Olha o que está acontecendo com o Brasil. Então, mesmo alguém mais conservador pode olhar para o Lula hoje como uma saída para o país, sabendo quem ele representa, sabendo de que lado ele está, mas ainda assim reconhecendo que ele é uma pessoa que vai negociar uma saída, que vai saber operar uma saída para o país, lembrando de quem mais precisa, lembrando de quem o Estado tem que olhar em primeiro lugar. Deixa eu ler uns superchats antes de passar para você, Rovai. Humberto Miranda diz: Haddad, diz aí, Lula tá livre, babaca. Você, aquela famosa frase, né? Você acha que o Ciro vai dar certo como anti-Lula? Depois também o Haddad pode responder sobre o Ciro. Denise Tessuto Altman disse que o PT deve
aliança com a classe média, com impostos sobre herança e dividendos para a saúde e educação, não com partidos. O que acha? Depois também pode responder, tem mais o Darlan Farias. Haddad, o senhor toparia ser vice de Lula em 22 e tentar a presidência em 26? Por Lula lá estará com 80 anos, né, em 2026. E tinha mais um aqui que passou, gente, desculpa se tiver passado o superchat, que é difícil ler tudo. José de Souza, obrigada. Rovai, é contigo. Não, eu acho que tem várias perguntas interessantes nos superchats aí, e o Haddad deveria respondê-las primeiro e depois eu faço a minha. Olha, Rovai, você sabe que eu nunca faltei com respeito com pessoas de outros partidos que pensam diferente de mim, e infelizmente isso não tem sido a prática, né, de alguns políticos tarimbados que não deveriam estar faltando com respeito. E eu tenho visto pessoas que se dizem progressistas faltar com respeito na política. Não é bom para o Brasil isso. Isso é prática da extrema-direita, não é prática de democrata, né? Mas eu digo isso porque 1 ano e meio atrás eu dei uma entrevista para o UOL em que eu dizia que o Dória e o Ciro iam enfrentar dificuldades políticas em função de uma crise de identidade. Acho que não ofendo ninguém falando isso. É uma avaliação política. Não estou falando da honradez, do caráter de ninguém. Poderia falar, mas não quero falar disso. Quero falar de política. Falei que eles teriam dificuldade por uma crise de identidade. Por quê? O Dória, em função do fato de que ele foi um grande cabo eleitoral do Bolsonaro. Ele fez campanha para o Bolsonaro, associou o seu próprio sobrenome ao do Bolsonaro. Isso é uma coisa que você não... O teu sobrenome, pelo menos para mim, meu sobrenome é uma coisa que eu reputo bastante importante, né? Você não associa o seu sobrenome ao de uma figura como o do Bolsonaro se você não tiver algum nível de identidade com essa pessoa. Ideológica, filosófica, política. E o Bolsonaro foi uma coisa muito forte em São Paulo. Muito forte. É muito difícil você se descolar disso e passar a ideia de que você é oposição ao que está aí. Quando nós sabemos que o PSDB, em 80% das votações no Congresso, vota com o Bolsonaro. Não sei se é 80%, mas é um número absurdamente alto. Acho que só perde para o Novo, PSL. O PSDB vota com o Bolsonaro. Como é que você vai explicar para as pessoas que você elegeu o Bolsonaro, que você vota com o Bolsonaro, mas você é oposição ao Bolsonaro? Como é que faz? É difícil. Mas Haddad estão falando que o PT pode se juntar com o PSDB, né? Não, deixa eu concluir. Aí pega o Ciro. O Ciro foi ministro do Lula, o Cid foi ministro da Dilma. O Ciro apoiou o Lula em 2002, no segundo turno. Ele foi candidato. Aí, 2006 não foi candidato, apoiou o Lula. 2010 não foi candidato, apoiou o Lula. 2014 não foi candidato, apoiou a Dilma. Né? Como é que você vira, de repente, oposição ao que ele chama de lulopetismo? O que quer dizer isso? Uma coisa é você disputar legitimamente o voto progressista no Brasil, apresentando um outro projeto. Todo mundo tem direito. O PSOL tem direito, o PCdoB tem direito, o PDT tem direito. E aí, quando você começa também a ter um discurso que é um Frankenstein, sabe? Você não sabe se é progressista, desenvolvimentista, moralista, você não sabe o que é. Isso que eu chamo de crise de identidade. Repito, eu não estou fazendo críticas pessoais. Eu não ofendo ninguém, eu não quero ofender ninguém. Acho um desserviço para o país quando uma pessoa, qualquer dessas, ofende a outra, ofende o Lula, ofende a Dilma, ofende. Ninguém ganha nada com isso. Nós estamos fazendo análise política aqui. Então, eu dizia 1 ano e meio atrás, eu vejo um futuro difícil para essas duas forças políticas, porque é um problema de identidade. Como é que você se reapresenta para a sociedade disputando em condições competitivas? Como é que você vai se apresentar para a sociedade? E você vê que o meu prognóstico não estava de todo equivocado, né?
que a gente está vendo é uma grande dificuldade da direita organizar uma candidatura. Né? Tá uma grande dificuldade. Talvez, por isso que eu falo também dos movimentos, o movimento da direita, que até hoje foi contra o Lula, diante da força do Lula e dos resultados jurídicos que obtivemos, os canhões da direita podem agora se voltar para o Bolsonaro. Mas não para salvar vidas, porque isso eles já se mancomunaram com o Bolsonaro, ao não fazer o impeachment no começo da crise. Ao não fazer o impeachment no começo da crise, eles se acumpliciaram com o Bolsonaro na crise pandêmica que nós estamos vivendo. Mas, por oportunismo eleitoral, as baterias da direita agora podem se voltar para a extrema-direita. É isso que eu prevejo à luz do comportamento histórico. Quando eu digo histórico, de 1500 para cá, mais ou menos. Né? Do ano de 1500 para cá. Eles se comportam assim. Eles fazem de tudo para chegar ao poder, não importa o que vão atropelar. A democracia, o Estado de Direito, as instituições, não importa. Então, existe uma crise grave aí no ar, as coisas estão muito sem rumo, e o que vai ser desse país nos próximos 90 dias é muito difícil prever. A gente não sabe se essa contratação de vacinas é real ou imaginária. Nós sabemos que os R$150 de auxílio emergencial não faz cócegas na economia, no tamanho do buraco que nós estamos vivendo. Então nós vamos viver 90 dias difíceis aí para o governo, em que a direita, que já não fez o dever de casa, porque apoiou o Bolsonaro até hoje, pode ser que ela, talvez pelas piores razões, resolva tomar juízo. Sabe aquela coisa de honestidade é um bom negócio? Uma frase famosa, né? Pode ser que eles resolvam ser honestos porque é um bom negócio ser honesto, atualmente. Ou seja, você está dizendo aqui para a gente que pode... eu acho que eu desliguei aqui o meu... Não, está ligado. Não, estou te ouvindo. Eu vi você pôr a mão aqui, eu achei que... Você está achando que eles podem vir por um processo de impeachment? Você está fazendo alguma referência relacionada à frase ontem do Lira, o discurso do Lira? Eu estou dizendo o seguinte... hoje na imprensa sobre Faria Limer estarem se movimentando, a Miriam Leitão está falando isso. Você acha que algum clima nesse sentido? Para salvar os brasileiros, eles não fizeram nada. Mas para salvar a própria pele, eles podem fazer muitas coisas. Para salvar os 300 mil que morreram, não fizeram nada. Sim, mas para salvar a própria pele, essa turma tem um instinto de preservação, companheiro. Olha, eu não conheço elite no mundo que tenha o instinto de preservação que a elite brasileira tem. Eles são cruéis. Então você pode ter um movimento... Agora, eu não sei qual é o arranjo. O que é? Caçar chapa no TSE? Vai de uma cacetada só, vai Mourão e Bolsonaro, e aí o Arthur Lira convoca a eleição em 90 dias, indireta, porque não vai ser direta. Passou 2 anos já, é indireta. É impeachment, que é um processo demoradíssimo. É deixar sangrar até 2022. Como é que faz? Se eles deixarem sangrar até 2022, pode acontecer um fenômeno Crivella, né? O Bolsonaro vai tropeçando até lá e o Lula, o candidato, podendo ser candidato, ou vai para o segundo turno, ganha no primeiro, e eles não conseguem construir um candidato dele, né, Haddad? É isso que tá. Eu acho que eles estão com um pepino na mão para descascar, que é essa construção dessa candidatura deles. Bom, eles cultivam esse pepino há muito tempo, né? Desde 2013 que eles estão plantando pepino, estão colhendo os pepinos que plantaram, né? Porque tudo isso aí tem uma cronologia, tem história. Nós não chegamos a esse ponto, né? Não é um raio em céu azul o que está acontecendo no Brasil. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. É muito grave, é muito indigno o que está acontecendo nesse país. E a pergunta é, quem é que produziu esse caos? O que eu queria te perguntar, Haddad,
É sobre essas especulações que saíram nos últimos dias de aproximação entre o PT e o PSDB, né? Falam que o Rui Costa estaria promovendo essa reaproximação. Você acredita nisso? Isso é realmente possível? Me parece tão fantasioso, sinceramente. Olha, eu coloco as coisas no seguinte aspecto, que eu acho importante as pessoas entenderem, que política, na verdade, você opera em 2 níveis. Uhum. O primeiro nível é o nível programático, né? Você tem uma visão de mundo, de sociedade, o outro partido tem uma visão de mundo e de sociedade. Então, absolutamente legítimo que o PSDB apresente seu candidato com o seu programa, o PT faça o mesmo com o seu programa, o PSOL faça o mesmo com o seu programa, o PCdoB faça o mesmo. Isso é da democracia. Sobretudo quando você tem 2 turnos, você dá liberdade para as pessoas falarem, olha, não quero aliança, eu quero defender esse projeto. E eu não abro mão. Eu não quero conciliar no primeiro turno, eu quero negociar o segundo turno depois. Eu quero ir com o meu projeto. Absolutamente legítimo, né? Obviamente que você sempre tenta agregar no primeiro turno. Toda a força política vai tentar fazer isso, abrindo o menos possível mão do seu programa. Todo mundo sempre faz essa conta. O que eu tenho que abrir mão para ampliar? Se vale a pena, eu faço. Se não vale a pena, eu fico com o meu programa sozinho. É sempre esse é o jogo da democracia, né? O PT tem um programa. Ele pode negociar esse programa? Pode. Com limites. Não vai se descaracterizar para ampliar. Não faz sentido. O PT vai se descaracterizar completamente para ampliar no primeiro turno? Qual é o sentido disso? E falo do PT como eu falo dos outros partidos, que também têm um posicionamento ideológico claro, né? Não acredito que só o PCdoB queiram entrar numa geleia geral, né? Outro agenda é a agenda de Estado, institucional, democrática, que tem a ver com os princípios de uma democracia, com uma sociedade civilizada, uma sociedade que opera baseada em evidência científica, que é tolerante, né, com a diversidade. Esses princípios democráticos, existe uma aproximação de campo, sobretudo quando existe uma ameaça de extrema-direita no país. Isso é muito saudável. Se isso tivesse sido atentado em 2018, o PSDB não teria apoiado o Bolsonaro no segundo turno. O PDT, 3 candidatos a governador do PDT que foram para o segundo turno declararam voto no Bolsonaro, gente. Como pode isso? Partido do Brizola, 3 candidatos a governador, Carlos Eduardo, Odilon Amazonino Mendes, filiados ao PDT, apoiaram explicitamente o Bolsonaro no segundo turno. Então, isso não dá, entendeu? Como é que um partido que fala que é trabalhista, que inspirado em Getúlio, inspirado em Brizola, em Darcy Ribeiro, apoia Bolsonaro e não teve... Aí você fala, não, mas foi individual. Bom, mas se foi individual, você expulsa. Expulsa do partido. Se um petista apoiar o Bolsonaro no segundo turno, vamos supor que vai ser expulso. Declarar voto no Bolsonaro? Tem que abrir na hora uma comissão de ética dentro do partido. Como é que pode claro. isso? Então, é disso que nós estamos falando. Nós temos que operar a dimensão institucional. Isso não é pecado. Isso não é concessão. Defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender a tolerância. Isso não é concessão nenhuma. Isso é obrigação de todo democrata. Quem não cumpriu com a obrigação foram eles, não fomos nós. Nós sempre tivemos do lado certo da história. Eu me lembro, Rovai também lembra, aqui em São Paulo, final dos anos 90, o PT apoiou o Covas contra o Maluf em 98 e o Covas apoiou a Marta em 2000 contra o mesmo Maluf. E foi o que sepultou o malufismo em São Paulo. Essa que é a verdade. Tem horas
que não se trata de aliança programática, se trata de colocar alguns valores em primeiro lugar. Coisa que eu repito, o PSDB não fez em 2018. O PSDB não fez isso em 2018. E eu fico muito até perplexo de ver um jovem governador lá do Rio Grande do Sul do PSDB, 2 meses atrás, dizer que votaria no Bolsonaro de novo. Se a eleição E agora está sendo perseguido pelo bolsonarismo de uma maneira feroz, né? Inclusive sendo chamado de homossexual de uma maneira pejorativa pelo Roberto Jefferson, a ponto de ele ter que entrar na justiça. É realmente absurdo isso aí. Não, e 2 meses atrás, essa pessoa estava dizendo que votaria de novo no Bolsonaro. Eu fico me perguntando... a pessoa não consegue discernir entre uma coisa e outra. O que ele tá, eu até me solidarizo pelo que ele está sofrendo no Rio Grande do Sul, porque é um escândalo, um governador, qualquer pessoa. Mas ele é o governador do estado. Como é que ninguém toma nenhuma providência em relação aos ataques que ele está sofrendo? Como se importasse qual é a orientação sexual dele, como se isso fosse relevante para alguém se colocar na esfera pública como cidadão, como candidato, como que quer que seja. Ou seja, é demais o que nós estamos passando é demais. É uma avacalhação total da democracia. Então, um pacto pela democracia é importante. Isso não tem nada a ver com um pacto programático para governar o país, não é? Querido Haddad, tu também acha que aquele gesto estúpido de ontem no Senado é que inspira Bozo a falar tanto daquela parte do corpo onde não bate o sol? Eu queria também aproveitar que o Haddad comentasse, né, o assessor alto escalão do Bolsonaro com o gesto supremacista. E só porque o Rovai falou, já tem membro chegando aqui. Bem-vindo, Hugo Sobreira. Grande. Ô, Dri, tem um cara aqui falando que fez um superchat perguntando para o Haddad notícias do Maynard. Ele já se... O Haddad é um cara, ele não vai falar nada disso no ar, né? Não, uma coisa importante é que o que eu falei no Manhattan Connection aconteceu semanas depois. O que eu falei para ele estava todo... Estava me ofendendo, né? Uma pessoa... eu acho ele meio descompensado. Mas, assim, na boa, né? Tá cheio de gente descompensada. Ele é descompensado. Mas o que eu estava querendo dizer para ele, eu falei, cara, tá chegando a tua hora. Você vai morrer abraçado com um falso herói, um santo com pés de barro. Esse cara não se sustenta. Rapaz, quem é que não queria ter um juiz valente que botasse corrupto preso? Quem é que não queria ter isso? Botasse gente rica preso? Quem é que não queria? Agora, o cara se corrompeu pelo poder, pelo dinheiro, eu não sei pelo que ele corrompeu o sistema de justiça. Quem é que não aplaudiria? Sabe, uma pessoa que botasse ordem num cartel, nessas grandes empreiteiras? É papel do judiciário fazer isso. E o Ministério Público tinha todos os instrumentos, repito, todos. A polícia e o Ministério Público nunca tiveram tanta força quanto nos nossos governos. Esse cara podia estar sendo aplaudido de pé se ele fizesse simplesmente o trabalho dele. Não. Ele quis pegar o Lula. Ele quis destruir a economia. Quer dizer, uma coisa insana, cara. E eu falava para o Maynard, eu falei, cara, tá chegando o dia da verdade. Vocês vão esconder até quando o que ele aprontou no verão passado? Não tem como, entendeu? A comunidade jurídica internacional está de olho aqui. Não é só nacional, é internacional. Está de olho no que está acontecendo no Brasil. Isso é um escândalo jurídico. E ficou demonstrado que é um escândalo jurídico. Então, o que nós vínhamos falando, e a gente sempre falou com muita serenidade, eu sempre falei com muita serenidade. Eu me lembro que em 2018, o sujeito veio para cima de mim, né, porque era um ódio instalado. Né? Eu sempre fui muito calmo. E eu falava, rapaz, esse país só vai ter paz quando a justiça for feita. E quando a justiça for feita, o Lula vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Eu disse isso no meio da eleição de 2018. Falei, anota o que eu estou te dizendo. Esse dia vai chegar.
A justiça vai ser feita, porque nós não vamos ter paz enquanto isso não for feito. E quando isso acontecer, você vai ver o Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. É isso que vai acontecer. Pô, eu estou falando de uma coisa de 3 anos atrás. E a gente vem repetindo a mesma coisa o tempo todo. Não desrespeitamos ninguém. Só pedimos para as pessoas lerem o processo, lerem as provas que estavam nos autos contra o Moro. Não tinha nenhuma prova contra o Lula, era tudo contra o Moro. Então, chegou o momento em que a verdade está vindo à tona. O que me surpreendeu, sabe? A gente tem que olhar também pelo lado positivo, né? O que me surpreendeu foi a velocidade em que a verdade veio à tona. Porque essas coisas costumam demorar décadas para vir à tona. E a outra coisa é a vacina, que costuma demorar 5, 6 anos para ser feita, foi feita em 1. Infelizmente, a gente tem um presidente que não gosta de vacina. Mas o mundo inteiro está se vacinando. Então, eu acho que nós temos um momento de verdade, sabe, da gente conversar com as pessoas, falando a verdade para as pessoas do que aconteceu. E olhar para frente, porque tem muita coisa para ser construída e nós não vamos ter muito tempo para construir, sabe? Nós vamos ter que dar respostas muito rápidas para o que está acontecendo. Eu acho que o Arthur Lira, ontem, deu um recado para o Bolsonaro, claro, né? Eu não diria, ele não falou o gato subiu no telhado, foi uma coisa mais leve do que isso. Mas acho que ele falou, tem telhado, né? Alguma coisa do tipo, assim, ó, existe um telhado, cuidado para não subir nele, sabe uma coisa assim? Porque o Bolsonaro não tem, ele para manter os 20% dele, que eu considero que o núcleo duro dele, cerca de 20%, sabe? Não é 30%, mas não é menos que 20% também. Ele tem um núcleo duro de uns 20%, que confia em tratamento precoce, por exemplo, que confia em cloroquina, por exemplo, que confia nessas loucuras que ele fala. E ele se agarra a esses 20%, e por isso que ele não abre mão de falar o que ele falou ontem, por exemplo. Ele não abre mão disso, porque ele mantém esse núcleo duro, obscurantista, anticientificista, negacionista. Ele mantém esse núcleo duro, né? O que o Arthur Lira falou é o seguinte, olha, esse núcleo duro pode ser que não te sustente mais. Entende? Se continuar desse jeito, você não se sustenta mais. Então é quase um pedido para o cara fazer uma inflexão mínima no Itamaraty, no meio ambiente, na saúde. Olha a situação desse ministro. Esse ministro tem 2 dias no cargo. Ele está mais fraco do que eu depois de 8 anos de Ministério da Educação. Eu saí do Ministério da Educação depois de 8 anos para ganhar a Prefeitura de São Paulo. Esse cara talvez saia daqui a 8 dias para voltar para o anonimato. Então, ministério não é brincadeira, ministério. É uma equipe da Transilvânia que está lá, na esplanada. É uma loucura o que está acontecendo. O gesto dele não foi obsceno, foi supremacista. Nós sabemos disso. Ali não teve obscenidade nenhuma, ali foi supremacismo mesmo. Assim, ó, somos nós brancos aqui que mandamos, entendeu? Nós vamos continuar mandando aqui. A gente sabe, até pela postura dele, o que ele quis dizer. Só como ele é um covarde, ele não tem condição de assumir o que fez. E aí falou que arrumou a lapela. Nunca vi ninguém arrumar a lapela daquele jeito. Existe, né? Existe. Então, por covardia, ele agora está se justificando, dizendo que está arrumando a lapela. Nem encostou na lapela. Nem encostou na lapela. Né? Agora, tem muito brasileiro querendo arrumar a lapela dele. Porque o que ele fez é muito indigno. É muito indigno. Esse cara não tem noção do sofrimento que as pessoas vivem. Esse cara acha que genocídio é uma palavrinha recém-dicionarizada. Ele não sabe a quantidade de sofrimento acumulado na história da humanidade entre judeus, entre negros, entre indígenas, entre etnias. O que já aconteceu nesse mundo, o cara fazer um gesto desse. Então é muito grave. Qual é a providência que vai ser tomada em relação a isso?
Eu estou vendo lá os judeus pela democracia vão entrar com uma ação contra ele. Judeus vão entrar... O presidente do Senado entrou com um processo lá, o Rodrigo Pacheco. Isso está tipificado, isso é crime de racismo. Tinha que ter saído algemado do Congresso. Isso é crime de racismo, ponto final. Existe crime de racismo tipificado na legislação brasileira. Acabou, ponto final. Se não botar ordem, tem que botar ordem nisso. O pessoal fala de lei e ordem é prender racista, para mim. Essa é a lei e ordem com a qual eu concordo. Prende o racista que o Brasil vai melhorar. Isso é racismo, pô. Nós vamos tolerar racismo a essa altura do campeonato? Essa questão do diálogo com as classes populares, eu acho que minha pergunta chega junto aí como é que vai se estabelecer? Pensando que as classes populares no Brasil têm uma grande liderança de grupos evangélicos, Haddad, tem influência sofre muito a influência das fake news, dos programas populares, dos artistas bolsonaristas, né, os sertanejos que, em boa medida, apoiaram, e outros ritmos aqui, me vem à cabeça o sertanejo, mas que são artistas mais populares, dos apresentadores populares, como Ratinho e Datenas e etc. da vida. Como o PT, assim, é verdade que o Lula ele tem uma conexão um pouco direta com isso, mas, de qualquer maneira, como fazer algo mais estruturante para defender outras candidaturas, para pensar no legado do que pode vir a ser esse movimento com o Lula, de novo, numa cabeça de chapa, enfim. Olha, eu acho que, primeiro, assim, é um fenômeno nacional, mas ele está mais concentrado, eu diria, no centro-sul do país, né? Sudeste e sul, né? Eu tive, por exemplo, uma reunião com 200 padres e pastores semana passada, né? Nós fizemos uma reunião para conversar sobre religião e política. Altamente proveitosa. Muito proveitosa. Foi um pouco, até biograficamente, né? Falei um pouco de mim, de como... Alô? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi? Deu uma travadinha, mas estamos ouvindo. Até uma nota biográfica eu fiz da minha família, de quem... Porque eu acho importante isso, sabe? Eu nunca acho, até por ser de uma família que veio do Líbano para o Brasil, em parte em função de conflitos religiosos, né? Lembrando que meu avô era padre ortodoxo, da Igreja Ortodoxa, eu sei o quão errado é misturar política e religião. É muito, sabe, é uma coisa que pode produzir efeitos terríveis para uma sociedade, né? Se a sociedade passar de tolerante a fundamentalista, sabe? A tolerância é a maior bênção para a religião. É a maior bênção que tem. Porque aí você tem liberdade de ler a Bíblia, de ler outros textos sagrados, de se colocar frente ao mundo, de desenvolver sua espiritualidade com liberdade, com segurança, sem ameaças. Então, a liberdade religiosa é uma coisa muito preciosa da modernidade, né? Então, eu nunca falei muito de religião em função disso, para justamente não deixar o ambiente abrir possibilidade de intoxicação, sabe? Pelo mau uso da religião, né? Pelo uso fundamentalista, ostensivo, intolerante de uma religião em relação à outra. Mas tivemos uma conversa ótima. Eu acho que nós temos um caminho enorme pela frente para conversar, porque é muita gente boa, vai. Muita gente boa, muita gente preocupada com o que está acontecendo com o Brasil, que não quer conflito religioso no Brasil, que não quer essa disputa insana, sabe? Que não quer dar margem para charlatão. Gente que quer o bem do país, entendeu? E que vê a religião positivamente como um instrumento de pacificação, como um instrumento de enaltecimento de valores, de princípios, né?
Então, eu acho que nós temos espaço, muito espaço para isso também. Acho que tem uma tomada de consciência hoje maior, né, dos riscos que nós estamos correndo também em relação a isso. Dri? Não sei se dá tempo, um último superchat do Cláudio Alves. Haddad, você acha que se o governo que Moro ajudou a eleger fosse menos desastroso, mesmo assim a suspeição dele teria sido reconhecida? Será que mudaria? Eu acho que seria em qualquer circunstância, viu? É muito... Podia demorar mais, né, Haddad? Podia ter Podia demorar, mas podia também ter demorado menos em outras circunstâncias, entendeu? A verdade é que ficou muito evidente, entendeu? É uma coisa que salta aos olhos. Você veja que a Carmen Lúcia, né, o pessoal está xingando ela nas redes sociais. Porque agora eles xingam todo mundo, né? Tanto faz, né? Tanto faz, só sabem xingar. Mas veja só, a Carmen Lúcia deu o voto de Minerva contra o HC do Lula, que manteve ele preso. O voto de desempate do pleno, o 6-5, o último voto foi dela. Essa mesma pessoa, à luz das novas evidências surgidas, deu o voto definitivo para declarar o Moro suspeito e anular os processos. Então, é a mesma pessoa. O que mudou? O PT continua fora do poder. O PT continua, né? O que mudou? Está aí a imprensa contra o PT, o Datafolha contra o PT, o mundo contra o PT. Continua tudo igual contra o PT. O que mudou? A mesma juíza, a mesma magistrada, que não concedeu o HC e manteve o Lula preso, é aquela que reconhece a parcialidade do juiz suspeito. Mudou as evidências. Mudaram as evidências. É muito eloquente o que aconteceu. É muito... A Vaza Jato não deixou pedra sobre pedra, né, Haddad? Acho que as revelações da Vaza Jato foram fundamentais, né? Eu acho que foram, mas eu acho que a ansiedade do Moro também, porque ele não precisava ter divulgado aquela delação falsa do Palocci, faltando 6 dias para bandeira. Uma delação que nem o Ministério Público quis aceitar. Há 6 dias do primeiro turno, ele quase definiu a eleição no primeiro turno. Mais do que isso, você estava numa curva ascendente, eu sempre falo isso, você tinha, se eu não me engano, já 28%, Bolsonaro 33%, 34%, e ali se deu o movimento de alteração do que viria a ser aquilo que podia fazer a boca do jacaré. As pessoas se esquecem, eu não me esqueço, que a mídia fez com aquilo, Haddad, que a Globo fez, o que a Record, o que todos os canais fizeram com aquela atuação, como eles usaram para beneficiar o Bolsonaro, e agora fica todo mundo com aquela carinha de não sabia, entendeu? Não, foi demais, né? Talvez para você... Entraram faltando 30 dias para a eleição, entraram com não sei quantos processos contra mim. Um mais louco que o outro. Contra mim, contra todo mundo. É um negócio... Se não fosse... Olha que esse CCC, mas aquela facada e essa história do Palocci aí foram definitivas para a eleição do Bolsonaro, na minha opinião. O Robson Leite está mandando aqui uma mensagem, que é o Robson Leite, que foi deputado estadual do Rio, acho que você deve conhecer, Haddad. Grande mestre Fernando Haddad, é muito triste saber que poderíamos tê-lo como presidente se não fosse as fake news. Seguimos firmes na resistência. Estamos chegando ao final aqui, eu queria deixar um momento para o Haddad dar o recado que ele bem entendesse e dizer que a partir de segunda que vem, esse trio, eu, Sinara e Dri, estaremos fazendo o programa ali, um programa meio conjunto do Jornal da Fórum, que vai se esticar das 5 às 7 da noite. Então, avisa os amigos, avisa a vizinha, toque na campainha dela, fala, olha, vai ter Sinara, Rovai e Dri, 5 às 7 da noite, todo dia, além do Fórum 11h30. Haddad, contigo. Olha, Sinara, Dri, Rovai, muito obrigado à audiência, obrigado ao Superchat, obrigado por tudo. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte,
Eu sei, a situação está muito difícil e ela era previsível. É mais triste ainda, porque tudo que está acontecendo foi previsto há bastante tempo. Mas isso aqui é o Brasil. Nós temos uma massa crítica instalada, nós temos potência, nós temos torque. Esse país vai sair dessa situação. Nós temos muito pobre, muito preto, muito periférico na universidade. Essa gente está estudando, essa gente está pensando o país. Essa massa crítica vai entrar em ebulição para pensar um projeto nacional. E o Brasil, do tamanho que é, vai responder imediatamente a esse projeto, que vai ser construído coletivamente. A dor está muito grande, as notícias são péssimas, a gente está todo mundo muito entristecido, todo dia é uma notícia ruim de um parente, de um amigo. É muito desagradável tudo isso. Mas, assim, pensa que isso aqui é o Brasil, pensa que nós temos uma geração que está tendo a oportunidade nas universidades, nos institutos, nas escolas secundárias. Essa gente vai fazer a diferença. Eles estão chegando e estão chegando forte, estão chegando com tudo. E vão transformar esse país numa nação. Eu tenho certeza do que eu estou falando, Rovai. Bom, isso é muito bom. E eu também concordo contigo. Muito bom, Haddad. Muito obrigado. Fica à vontade, pode ir saindo enquanto a gente Obrigada, faz... Haddad. Tchau, obrigada. Felicidade, meu irmão. Muito obrigada.